Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Lina sempre acreditou que o amor, ainda que não fosse fácil, deveria ser uma escolha consciente, uma fusão de duas almas que se reconhecem apesar de suas imperfeições. Desde jovem, ela forjou essa visão de amor. Um amor que não satisfazia apenas necessidades externas ou expectativas sociais, mas um amor construído ao longo dos anos, nutrido por momentos compartilhados e pelas provações pelas quais passaram juntos. Esse ideal a sustentava, especialmente em um mundo onde frequentemente se sentia invisível ou reduzida aos papéis tradicionais que a sociedade, e especialmente sua família, esperavam dela. No entanto, sua família, profundamente piedosa e apegada à tradição, nunca compartilhou essa visão. Para eles, o amor não era um sentimento a ser cultivado ou uma felicidade a ser buscada. Era, antes de tudo, um contrato, um dever moral. O casamento era visto como um ato de sacrifício pessoal para preservar a reputação, a estabilidade social e os laços familiares. O amor, em suma, era apenas uma formalidade, um acessório além das obrigações. E se esse sacrifício significava colocar os próprios desejos acima dos da família, tanto melhor. O respeito pela honra familiar e a preservação do lugar certo na sociedade eram prioridades inquestionáveis. Lina sempre tivera consciência disso, mas nunca a afetara antes. Ela era inteligente, independente, ambiciosa. Na universidade, sempre fora a primeira da turma. Sonhava com viagens, descobertas, liberdade. Mas tudo isso, de repente, pareceu um luxo ao qual ela não podia mais se dar. O peso das expectativas familiares pesava sobre seus ombros, especialmente depois da decisão do pai. Homem respeitado na comunidade, ele havia tomado uma decisão. Lina iria se casar com um homem que nunca conheceu ao casamento. Não era uma questão de sentimento, mas de status. Ele é deficiente, mas é digno, Lina. Ele permitirá que você viva com respeito pela nossa família e garanta nosso lugar na sociedade. As palavras do pai ainda ecoavam em seus ouvidos. Seu tom fora firme, mas doce como gelo, como se a decisão fosse irrevogável e não deixasse espaço para discussão. Lina protestou, com seu jeito gentil e respeitoso, mas seu pai foi inflexível. Não seja egoísta, minha filha. Todos nós temos papéis a desempenhar. O seu é fazer este sacrifício pelo bem da sua família. Ela sabia que era impossível questionar uma decisão tão enraizada nas tradições e valores que ele defendia. Seu destino parecia já selado, e ela não tinha escolha a não ser se submeter, como gerações anteriores. Mas, no fundo, um sentimento de injustiça a corroía. Como ela poderia ser privada de seu direito de escolher, de seu direito de amar? As semanas que antecederam o casamento foram uma sucessão de preparativos nos quais, cada vez mais, Lina se sentia como uma mercadoria, uma posse a ser transferida de uma mão para outra. Ela, no entanto, havia construído sua vida sobre bases sólidas, com sonhos e projetos pessoais. Mas tudo isso agora parecia insignificante diante da pressão da família e das expectativas que lhe eram impostas. Ela não passava de um instrumento, um peão em um tabuleiro de xadrez social que precisava ser posicionado criteriosamente. Sentia-se traída por aqueles que sempre amou e respeitou. O casamento se aproximava, e Lina não conseguia deixar de se perguntar quem seria aquele homem escolhido para ela. Ela mal receberá informações sobre ele. Deficiente era tudo o que sabia. Imaginou um homem frágil, uma espécie de vítima da vida, que precisaria de sua proteção e ajuda. Um pensamento que a deprimia, mas que ela aceitava como inevitável. Chegou o dia do casamento, e Lina entrou no amplo salão decorado com flores brancas e cortinas de seda, como num sonho onde tudo era previsível e regulado. O olhar dos convidados pesava sobre ela como uma avaliação silenciosa. Cada movimento, cada gesto que fazia parecia escrutinado, analisado, como se ela não fosse mais uma pessoa, mas uma simples imagem, uma representação da perfeição e do dever. Ela estava ali para cumprir o que se esperava dela, para desempenhar o papel da mulher perfeita, aquela que aceitaria sem questionar. Ela caminhou lentamente em direção ao altar, com o coração batendo forte no peito e a mente turvada por pensamentos conflitantes. Então ele entrou. Adão. Um homem alto e elegante, em uma cadeira de rodas, vestindo um terno escuro sob medida. Tinha cabelos castanhos levemente desgrenhados,
mas uma presença que imediatamente chamava a atenção. Seu olhar permeava a atmosfera com calma e autoridade. Ao contrário do que ela imaginara, ele não parecia tímido nem vulnerável. Pelo contrário, exalava uma força silenciosa, como se cada movimento, cada palavra, fosse medido e considerado. Sorria gentilmente, como se aceitasse seu destino, assim como ela, mas em seus olhos brilhava um vislumbre de inteligência, um desafio silencioso, como um convite para olhar além de sua condição física. Lina sentiu-se inquieta. Ela, que se preparara para a imagem de um homem frágil e dependente, deparou-se com um homem que transcendia julgamentos externos. Adam não parecia buscar piedade ou indulgência. Ele estava ali, presente, digno. E essa dignidade a surpreendeu. Ela estendeu a mão, quase mecanicamente, e ele a segurou gentil, mas firmemente. Um toque simples, mas que despertou nela uma sensação de mudança. Este não era o homem que ela imaginara, e esta não era a vida que prometera a si mesma. Era muito mais complicado, muito mais desconhecido. Os primeiros dias após o casamento foram estranhos, quase surreais. Lina se viu em uma casa espaçosa, uma propriedade vasta e luxuosa, cuja beleza era quase opressiva em seu silêncio. Cada cômodo parecia cuidadosamente escolhido, cada móvel disposto com meticulosa precisão, como se a própria casa fosse uma extensão do status de Ada. Mas, apesar do luxo palpável, um vazio persistente pairava no ar. Era um lugar lindo, mas estranhamente desprovido de aconchego, quase perfeito demais para ser considerado um lar. A princípio, Lina se sentiu uma intrusa naquele ambiente, uma presença que não parecia se encaixar perfeitamente. Ela se viu ouvindo o silêncio da casa, em busca de algo que a ancorasse naquela nova vida. Ela havia deixado sua própria vida, seus amigos, seus hábitos, por uma realidade que não parecia ser a sua. No entanto, Adam, embora frequentemente ocupado com o trabalho, fazia esforços constantes para fazê-la se sentir confortável. Ele lhe mostrou os recantos da nova vida deles juntos, reservando um tempo para conversar com ela sobre seu passado, suas lutas e seus sonhos. Cada conversa a fascinava mais. Adam não era apenas um empresário como ela imaginara a princípio. Ele era o CEO de uma empresa de tecnologia de renome mundial, à frente de um império que estava revolucionando a maneira como as pessoas interagiam com a tecnologia. A empresa havia transformado setores inteiros, mudando o cenário econômico e social. No entanto, apesar dessa conquista impressionante, Adam escolhera viver longe dos holofotes, longe da imagem tradicional do magnata dos negócios que busca ser notado. Ele nunca quisera se conformar à imagem que a sociedade tinha dele. Em vez de se deixar definir por sua deficiência, escolhera construir seu império nas sombras, longe de julgamentos superficiais. Lina começou a entender que Adam não era apenas um empresário de sucesso, mas também um homem de rara profundidade. Não era apenas o sucesso que a impressionava, mas a maneira como ele o abordava, com uma humildade que se destacava em um mundo tão competitivo. Quando falava sobre seus negócios, ele não se vangloriava apenas de seus sucessos. Falava de seus fracassos, seus erros, das vezes em que quase perdeu tudo. Mas também falava de sua visão de um mundo mais inclusivo e humano, onde a tecnologia serviria para tornar a vida mais equitativa. Essas conversas, que a princípio pareciam inócuas, rapidamente se tornaram momentos de introspecção para Lina. Ela nunca ouvirá um homem falar assim, com tanta sabedoria e franqueza. Gradualmente, ela percebeu que o que havia tomado como sacrifício era, na verdade, um caminho para a descoberta, uma jornada que ela não havia planejado, mas que, contra todas as probabilidades, parecia mais emocionante e enriquecedora do que qualquer coisa que ela já havia experimentado. O casamento, em sua mente, não era mais um simples compromisso, mas um encontro entre duas almas que a vida, ou o destino, decidirá unir. Adão não a forçara a se casar com ele. Ele a escolhera, sem dúvida por razões que ela ainda não compreendia completamente, mas a escolhera como sua companheira, para compartilhar sua jornada, suas lutas e talvez até seus sonhos. A pergunta que estava martelando em sua mente, aquela que ela não ousava perguntar em voz alta, começou a se tornar mais urgente. O casamento era uma armadilha. A princípio, ela acreditara que tudo seria uma simples questão de concessões. Pensou que se resignaria a isso para obter a estabilidade financeira e social que sua família esperava. Mas, aos poucos, começou a ver a realidade de uma perspectiva diferente. O verdadeiro sacrifício não estava no que ela pensava que perderia,
mas em viver de acordo com as expectativas dos outros, em se conformar a um modelo de vida que não lhe pertencia, que sufocava seus desejos mais profundos. Ela sempre fora uma mulher livre, orgulhosa de suas escolhas, e agora se sentia aprisionada em correntes invisíveis, expectativas sociais, familiares e até mesmo internas. Esse dilema torturava, mas havia uma verdade que ela começava a perceber com mais clareza a cada dia. Adam, apesar de ser deficiente, não era fraco nem passivo. Ele não era o homem que sua família e a sociedade imaginavam. Não, Adam tinha uma vontade férrea, uma resiliência que impunha respeito. Sua deficiência, longe de defini-lo, parecia ter forjado uma força interior inabalável. Ele aprenderá a navegar em um mundo que frequentemente o rejeitava desde o início. Mas, em vez de se resignar à vitimização, escolhera lutar, seguir em frente com dignidade e nunca deixar que sua condição física limitasse seu potencial. E foi ali, nessa lacuna entre a percepção que o mundo tinha dele e a realidade de sua pessoa, que Adam convidou Lina a ver o mundo sob uma luz diferente. Não era ele quem precisava da proteção dela. Era ela quem, às vezes, precisava se libertar dos próprios preconceitos, das suas ideias preconcebidas sobre o que um homem ou um parceiro deveria ser. Adam, por meio de suas ações e de seu modo de ser, a convidou a romper as correntes invisíveis de seu próprio condicionamento. Lina sentiu uma profunda mudança acontecendo dentro dela. Percebeu que Adam não era apenas um modelo de força, mas também um espelho do seu próprio potencial de liberdade. Ele a ajudou a se libertar das expectativas familiares, sociais e pessoais que ela mesma havia imposto ao longo da vida. Ele não a forçou a mudar, mas a encorajou, com seu exemplo, a ver a vida de forma diferente. A não se contentar com uma existência moldada por concessões. A escolher ser livre, mesmo nas situações mais restritivas. No entanto, essa transformação não foi isenta de desafios. Diariamente, enfrentavam os olhares de desaprovação da sociedade, os murmúrios daqueles que não entendiam como um homem como ele podia ter sucesso em um mundo que lhe dava pouco espaço, e como uma mulher como ela, jovem e bonita, podia se sentir atraída por um homem como ele. Julgamentos eram inevitáveis. Mas Lina começou a entender que, nesse relacionamento, o maior desafio não era lutar contra os olhares alheios, mas sim lutar contra os julgamentos que ela mesma impunha e que, até aquele dia, guiavam todas as suas escolhas. Ela percebeu que talvez a verdadeira jornada que havia empreendido não fosse apenas a do casamento com Ada, mas a de resgatar sua própria liberdade, de descobrir sua própria identidade além de expectativas, papéis e ilusões. Adam, apesar de suas limitações físicas, parecia ser aquele que lhe permitiria emancipar-se, não apenas como esposa, mas como pessoa. As dificuldades se multiplicaram rapidamente, não tanto pelos desafios internos do casal, mas pelos julgamentos externos que os oprimiam. Os primeiros meses após o casamento foram marcados por uma pressão crescente. A família de Lina, especialmente sua mãe e seus irmãos, lutava para aceitar a realidade de sua união com Ada. Cada um deles, à sua maneira, lhe oferecia conselhos, mas esses conselhos eram tingidos de incompreensão, até mesmo rejeição. Diziam-lhe constantemente que seu futuro estava em suas próprias mãos, mas que seria melhor para ela encontrar alguém normal, alguém que não levantasse questões ou fosse visto como um fardo em uma sociedade já cheia de desafios. A incompreensão deles era palpável, cada comentário carregado de insinuações que só ela entendia. Suas amigas também lutavam contra a união, muitas vezes por causa dos estereótipos que alimentavam inconscientemente. Algumas sussurravam pelas costas, outras faziam piadas inapropriadas que acreditavam ser inofensivas, mas que a destruíam por dentro. Mesmo em seu círculo profissional, ela sentia os olhares curiosos e as perguntas não formuladas, os sussurros entre colegas se perguntando o que ela poderia ter visto em Ada. A distância que sentia em suas interações estava se tornando cada vez mais insuportável, como se ela tivesse se tornado uma estranha em espaços que antes ocupava com confiança. Ela era constantemente confrontada com a ideia de que uma mulher como ela não tinha lugar ao lado de um homem como Ada. Os julgamentos eram persistentes, arraigados na mente das pessoas, e cada dia parecia uma nova batalha para afirmar sua escolha. Em cada reunião familiar, em cada encontro com amigos ou colegas, ela sentia que precisava justificar seu amor, defender sua escolha de vida. Os sorrisos forçados, os olhares de descrença, as perguntas disfarçadas de conselhos disfarçados de carinho a assombravam. Mas o que mais a perturbava era a maneira como começava a se perguntar se ela também estava duvidando de sua própria escolha.
As vozes externas, embora cheias de boas intenções, haviam semeado sementes de dúvida em sua mente. Contudo, nesses momentos de fragilidade, havia uma verdade que a fazia seguir em frente. Nenhuma opinião externa poderia verdadeiramente definir sua vida. No fundo, ela sabia que o que sentia por Adam era muito mais profundo e complexo do que o mundo, com seus julgamentos limitados, poderia compreender. Seu amor por ele crescia a cada momento que passavam juntos, a cada conversa íntima, a cada gesto de ternura e, acima de tudo, a cada luta compartilhada contra o preconceito. Ela percebeu que o que estavam construindo não tinha nada a ver com a visão tradicional do amor, mas sim com uma rara cumplicidade, um respeito mútuo que não dependia de nenhuma norma social. O tempo que passaram compartilhando sonhos e decepções, apoiando-se mutuamente em seus respectivos desafios, revelou-lhe facetas de Adam que ela jamais teria imaginado a princípio. Sua deficiência, que ela inicialmente via como uma barreira, tornou-se uma fonte de admiração. Adam nunca deixou que sua condição limitasse suas ambições ou desejos. Ele vivia sem se curvar às expectativas dos outros, com uma força interior que impunha respeito. Sua deficiência era apenas parte de sua história, mas o que mais a tocou foi seu espírito, seu coração e a maneira como ele encarava o mundo com uma visão única, inclusiva e ousada. Um dia, após uma reunião tensa com familiares que repetidamente lhe disseram que isso não duraria, Lina percebeu uma verdade profunda: o amor não poderia ser ditado por normas sociais ou expectativas familiares. Ela não se casara com Adam por obrigação ou cálculo, mas por uma escolha consciente, uma escolha baseada no que sentia lá no fundo. Adam era seu igual, seu parceiro, sua alma gêmea, e juntos construíram algo mais forte do que qualquer coisa que ela imaginara. O mundo exterior poderia julgar, mas o que importava era o que haviam construído juntos, na intimidade do relacionamento. Não se tratava de se conformar às expectativas dos outros, mas de criar algo que fosse deles. Sua perspectiva sobre o relacionamento deles mudou gradualmente. O que ela inicialmente percebera como um casamento arranjado, ou como uma forma de se conformar às expectativas da família, transformou-se em uma revelação. Ela havia encontrado em Adam mais do que jamais poderia imaginar. Adam não era vítima de sua condição física, mas um homem que havia decidido, contra todas as probabilidades, libertar-se de todas as formas de limitação, de todos os rótulos impostos. E, nessa liberdade, ele a convidou a libertar-se também. Por meio da união, o casal se tornou um modelo de resiliência para todos ao seu redor. Juntos, conseguiram quebrar os estereótipos que os oprimiam. Eles desafiaram as expectativas da sociedade, não apenas como casal, mas também como indivíduos que, juntos, redefiniram o que o amor poderia ser. O relacionamento deles foi um desafio para todos aqueles que acreditavam que as diferenças, sejam elas físicas, sociais ou culturais, eram obstáculos intransponíveis. Eles mostraram que, ao contrário, essas diferenças poderiam ser fontes de inspiração e catalisadoras de mudanças. Lina e Adam viveram uma vida cheia de desafios, é verdade, mas também de descobertas e felicidade. O casamento deles, longe de ser uma limitação, tornou-se uma força. Juntos, construíram um império baseado na inclusão e no respeito, onde deficiências, diferenças e até mesmo imperfeições humanas deixaram de ser obstáculos a serem superados, passando a ser aspectos essenciais de sua identidade. Seu negócio se tornou um modelo de inclusão e diversidade, onde a diferença era celebrada, não silenciada. Certa noite, Lina estava perto da janela de sua casa, observando Adam trabalhar em seu escritório, com a luz da tela refletindo em seus óculos. Ela olhou para ele, para o homem que ela pensara ser apenas um casamento arranjado, e sorriu, um sorriso cheio de ternura e gratidão. Ela havia encontrado nele muito mais do que jamais poderia ter imaginado. Ela havia encontrado seu parceiro, seu igual, seu amor. Um destino que, apesar de seu início incerto e das provações que ela suportou, acabou sendo aquele que ela estava destinada a viver.